para Londres para conversar com o nosso correspondente internacional, Ivan Kleber, que traz os destaques internacionais para a gente. Bom dia, meu caro Ivan, seja muito bem-vindo. A gente começa, portanto, por essa entrevista coletiva da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, que na tarde dessa quinta-feira, como eu disse há pouco, evitou confirmar se os Estados Unidos planejam ou não uma ação militar contra a Venezuela. Bem-vindo. Bom dia, Daniel. E como você pode observar, o clima aqui em Londres não está muito diferente aí de São Paulo. Se vai dar praia no Rio, a gente não sabe. Aqui, com certeza, não vai dar. Estamos chegando no final do verão, início de outono. Agora, falando em praia, será que os Estados Unidos vão invadir a praia do Maduro, lá no Caribe? Perdoe-me o trocadilho, mas a situação é bem séria. Obviamente, como você trouxe, a Carolina Leavitt, ela tentou evitar ali respostas sobre um possível plano militar dos Estados Unidos, mas também não descartou esta possibilidade. Lembrando, Daniel, que toda essa movimentação militar dos Estados Unidos no Caribe tem um alto custo financeiro, e a administração Trump é uma administração muito preocupada também em cortar gastos desnecessários. Logo, podemos prever que essa operação não é somente algo para pressionar o regime, mostrar força, como algumas pessoas achavam no início. Não, nós estamos falando da maior operação militar na América do Sul, talvez desde a Guerra das Falklands, em 1982. Outro detalhe importante, como você bem trouxe, nós temos a confirmação de 7 navios e de um submarino, mas outras fontes indicam que esse número pode ser maior e possa chegar até 12 navios de guerra na região na próxima semana. Há alguns dias, o Paraguai pediu para que os seus cidadãos não visitem a Venezuela, a gente já trouxe essa informação, mas eu pude apurar também, Daniel, que o Canadá pode ser o próximo país, aliás, já foi o próximo país, né? Já pediu para que os seus cidadãos também evitem de visitar a Venezuela. Neste contexto, o secretário de Estado, Marco Rubio, visita o Equador e outros países da região justamente porque ele está costurando uma aliança internacional para combater o regime do Nicolás Maduro, o cartel de Los Soles. Algumas mídias aqui na Europa, principalmente na Espanha, disseram que, com fontes do mundo diplomático, de que o Marco Rubio também busca esse apoio na Europa, principalmente de Reino Unido, França e Itália. Então, a gente vê toda uma movimentação, não só mais dos Estados Unidos, mas em um contexto internacional. Falando em contexto internacional, quem saiu em defesa do regime venezuelano depois do Brasil, né, foi a vez de Cuba. Ela estava quieta nessa história toda, mas ontem o Ministério das Relações Exteriores de Cuba também condenou as ações militares, que na verdade não aconteceram ainda, né, mas essa movimentação militar no Caribe, dizendo que este é um ataque à soberania venezuelana que desestabiliza a região. Olha, Daniel, a gente que acompanha a geopolítica pode dizer que as coisas estão bem agitadas e as próximas 2 semanas prometem novidades, viu? Pois é, Ivan, ainda falando sobre esse apoio de Cuba e apoio de outros aliados também, o ditador Nicolás Maduro, inclusive, agradeceu ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pela mobilização militar na fronteira entre os dois países. Maduro disse que a Venezuela e a Colômbia estão em coordenação da zona binacional em prol do que ele chamou de soberania, paz e prosperidade, o mesmo discurso de sempre. Isso mesmo. A Colômbia também está enviando tropas para a fronteira com a Venezuela, assim como a Venezuela anunciou no começo da semana. O que está acontecendo, Daniel, é uma corrida desses países para tentar levar à ONU a narrativa de que eles estão combatendo o narcotráfico, de que, portanto, não seria necessária uma ação militar dos Estados Unidos na região para combater o narcotráfico. Essa movimentação toda que a gente está vendo, tanto de Colômbia quanto de Venezuela, ela acontece um pouco tarde. Vale lembrar que Donald Trump já deu uma ordem ao Pentágono para elaborar um plano justamente deste ataque. E como você bem disse no começo, a Carolina Leavitt ressaltou isso. Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como presidente legítimo da Venezuela. Ele é o líder de um cartel narcoterrorista. Hoje, Maduro ocupa o status de Pablo Escobar e Osama Bin Laden. Portanto, não há mais nenhuma ação que eles possam fazer para tentar demonstrar que estão combatendo o narcotráfico, porque ele, Maduro, é considerado o chefe do narcotráfico. A única ação que o governo americano está interessado neste momento é a captura de Nicolás Maduro. É por isso que temos aí uma recompensa, Daniel, de $50
milhões de dólares. Quem sabe eu e você, a gente organiza uma expedição e vai lá capturar o Maduro e a gente racha esse dinheiro, né? Brincadeiras à parte, é esse o contexto americano em relação a Nicolás Maduro. Não tem jeito, eles podem tentar fazer esse teatro, estamos combatendo o narcotráfico, vamos resolver o problema, mas vamos manter a nossa soberania. Não vai adiantar, os barcos, os navios de guerra já estão em direção à Venezuela. Talvez essa ação tivesse algum efeito um ano atrás, mas agora já é muito tarde, Daniel. Muito bem, Ivan. Agora vamos para a Itália, porque a justiça de lá decidiu manter a deputada federal Carla Zambelli presa no Instituto Penitenciário de Rebibbia, em Roma, onde ela está detida há um mês. Qual é a alegação da justiça italiana para mantê-la na prisão, Ivan? Isso mesmo, a deputada Carla Zambelli vai aguardar o resultado do processo de extradição, se ela será extraditada ou não para o Brasil, na prisão, e foram dois motivos apresentados pela justiça italiana, Daniel. O primeiro, de que se ela fosse solta ontem, isso representaria um alto risco de fuga dela do país. E o segundo motivo alegado foi que as condições físicas, né, as condições médicas, físicas, mentais, que ela alegou para pedir a soltura, podem ser tratadas dentro do presídio. Portanto, diante desses dois pontos, a justiça italiana decidiu manter Carla Zambelli na prisão lá na Itália. Lembrando que o processo de extradição é longo, não foi decidido nada sobre a extradição ontem. O que foi decidido é se ela aguardava o processo em prisão ou não. Esse processo de extradição, mesmo que ela eventualmente perca numa primeira instância, depois ela pode recorrer, eventualmente recorrer à Suprema Corte Italiana, e mesmo depois que ela, se ela for derrotada na Suprema Corte Italiana, ela ainda consegue uma apelação ao Tribunal dos Direitos Humanos da União Europeia. Então, fazendo um cálculo aí, Daniel, esse processo pode levar pelo menos, assim, isso se tudo for muito rápido, ainda um ano. A defesa da deputada Carla Zambelli pode recorrer, e já anunciou que vai recorrer dessa decisão, tentando pelo menos conseguir aí uma prisão domiciliar lá na Itália, na cidade de Roma, onde ela fixou residência, para aguardar o resultado, então, do processo de extradição, eventualmente em casa. Cabe a apelação agora, vamos acompanhar e trazer as atualizações aqui para a nossa audiência, Daniel.